Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Giovanni, nós somos o Yes Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E aí, Jean, tá bem, mano? Tranquilo, mano? Tô bem, Tô graças bem, a Deus, você, você. Mano? De boa. Tudo certo. Pronto pra mais uma gravação aí? Mais uma, mano. Vamos lá, né, mano? Isso aí. Pessoal, a gente hoje tá com o Kleber Almeida de Oliveira. Tudo bem, Kleber? Como você tá? Beleza? Tudo em paz? Tudo bem? Tudo bem? Firme? Tudo bem? Beleza? Beleza. Kleber é engenheiro civil, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele pra gente. Kleber, por favor, se apresente. Vamos lá. Sou o Kleber Almeida de Oliveira, tenho 49 anos, casado, pai de um menino maravilhoso, que é o João Lucas, né? Um figurinha pra mim. Sim. E é isso aí, comecei minha carreira lá em 94, cara, fazendo engenharia civil. Na época, assim, acabei entrando na engenharia civil meio que por acaso, porque eu vinha, na verdade, da mecânica, né? Uhum. Então, fiz projetos de máquina, projeto mecânico, né? Eu fiz um colégio, chamava Colégio Técnico Aprígio Gonzaga, que era da Fundação Paulo Souza. E eu queria muito seguir o segmento de engenharia mecânica e tal, né? Inclusive fiz estágios tal por vários tempos, uns 2, 3 anos. Tudo ali relacionado à mecânica. Né? E quando chegou a época de prestar vestibular, eu prestei para engenharia mecânica em algumas faculdades. E na época de fazer a inscrição, meu pai sempre trabalhou com obra, foi mestre de obra, empreiteiro, assim, né? Uhum. E ele falou assim, pô, Kleber, por que você não faz engenharia civil, que eu acho que é um caminho mais fácil, tal, nunca falta obra. Eu acabei embarcando nessa, né? Aí passei tanto para mecânica quanto para civil, e na hora de fazer a escolha eu acabei escolhendo a civil, né? Sim. E aí eu fiz a faculdade na época, eu fiz Unicastelo na época. A Unicastelo era uma faculdade que tinha em Itaquera, e o curso de engenharia era um curso muito forte, cara. Então, tanto que o meu curso de engenharia foi uns 6 anos de engenharia. Caramba. Hoje a faculdade, Em média acho são que 5, hoje né? são 5 anos. Então, a grade curricular era muito extensa lá, Sim. né? E era uma faculdade pesada, assim, na época, né? Foi bacana, assim, né? E eu acabei dando sorte porque logo no primeiro, acho que no primeiro ou no segundo, do primeiro pro segundo ano eu já arranjei estágio para fazer. Que eu acho que é tipo assim, é um start que todo estudante de engenharia, assim, tem que procurar, cara. Procurar fazer estágio logo Já no entrar começo. já na... É bem difícil, né? É difícil, mas tem que insistir, cara. Porque se você deixa pro final, você perde muita coisa, assim, de vivência. Sim. Por exemplo, Sim. no meu segmento, que é obra, perde muita coisa de obra, de bagagem que você pode Sim. levar, né? E coisas que a faculdade não te ensina, entendeu? É verdade. Coisa que você vai aprender Vai no dia a aprender dia, lá né? dentro, né? Na obra. No canteiro de obra que a gente fala, né? Sim. Então isso aí pra mim foi bem bacana até, foi... E eu comecei a fazer estágio numa construtora que fazia prédios de alto padrão no Jardim Anália Franco, né? Essa construtora já não existe mais, ela terminou no ano de 2000, 2001, Sim. ela encerrou. Mais ou menos na época que você estava se formando. Eu me formei, eu colei grau em 2000. Tá. E aí o que acontece, né, cara? Eu trabalhei nessa construtora fazendo estágio por quase 5 anos. Uhum. Quando eu tava me formando, e assim, era uma construtora que eu adorava lá, cara, porque era uma construtora muito grande, tipo assim, tinha bastante liberdade pelo tempo que eu já tava lá, assim. E Você chegou até lá por indicação? Rapaz, eu trabalhava numa empresa que fazia telefonia, Tá. né? E aí vivia fazendo visitas em construtoras, em obras, tal, né? E aí eu conheci um engenheiro que era dessa construtora, que ele era um diretor nessa construtora. Entendi. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu mandei um currículo para ele, né? Tá. E aí, logo na sequência, ele me convidou para legal. fazer estágio lá. Foi rápido então, né? De 1 para 2 anos já consegui já. Foi. E é bom também, pegando esse gancho, entrar cedo assim também, que às vezes você até pode até ser efetivado antes até de se formar também, Então, né? Tem essa questão era também, o né? sonho que eu tinha, mas eu Sim. acabei, tipo assim, dando um azar que a consultora entrou numa crise muito grande. Sim. Aí e não eu teve... não consegui.
Mas o que aconteceu? Você vê como é que era... as coisas são engraçadas. Porque o trabalho que eu desenvolvi lá foi legal, porque eu nem corri atrás de emprego depois, né? Sim. Quando eu estava saindo de lá, que eu já estava com CREA e tal, o meu coordenador da obra lá, né? Ele mesmo me arranjou uma recolocação numa outra construtora. Sim. Porque, como eu te falei, a empresa que eu estava numa crise, então a gente não sabia se ia ter sequência ou não. E ele pegou e falou assim, pô, Kleber, você está se formando agora, tal. Tem um amigo aqui que ele saiu, trabalhava nessa empresa, ele saiu, ele montou uma empresa dele, uma empresa menor. E eu comentei de você para ele, né? E eu acho que é uma oportunidade para você ir lá conversar com ele e tal. Sim. Então ele mesmo que meio que ajeitou assim o caminho para eu ir lá conversar nessa construtora, né? E aí eu fui para lá, acabei saindo da construtora que eu trabalhava e miguei para lá para fazer obras também, prédios de alto padrão. Certo. E aí eu fui ser, que a gente chama de engenheiro residente, né? Que é um engenheiro que fica alocado na obra, né? Sim. Então eu fui ser engenheiro residente de uma obra na Moca, né? Um prédio... Era um prédio até relativamente de poucos andares, eram 13 andares, mas assim, apartamentos, um por andar, muito grande, assim, né? Então, o apartamento lá devia ter uns 400 metros cada apartamento, né? Naquela época já tinha muitos prédios altos ou mais ou menos já nesse tinha, padrão? Já tinha. No Jardim Anália Franco era o boom na Zona Leste de prédios de alto padrão, né? Sim. E, assim, os prédios eram prédios gigantes, assim... era um outro tipo de construção, a gente chamava construção de preço de custo que as construtoras trabalhavam, né? Sim. Então a pessoa comprava um apartamento e não sabia direito o valor que ia pagar dessa unidade, porque a construtora com os arquitetos iam incrementando o projeto, né? Ficava convencendo as pessoas de colocar mármore, piso de madeira, enfim. Então, começava num possível valor e... porque o lucro da construtora na época vinha de uma taxa de administração. Então, quanto mais ela fizesse a obra faturar, mais ela lucrava. Entendi. Entendeu? Que foi uma coisa que foi acabando assim com o tempo, né? Sim. E aí eu trabalhei nessa construtora durante muito tempo. Fiquei lá um bom período, né? Como que era o nome dessa? Chamava Matriz Engenharia. Ela existe ainda, Existe ainda Ela hoje. existe Mas está no mesmo segmento ou já Não, acho que eles não fazem assim? mais prédios de alto padrão. Eles estão fazendo obras comerciais e tal, né? Sim. E é o mesmo rapaz que te chamou? Engenheiro Fábio Siqueira. Legal. Inclusive, assim, o Fábio Siqueira, posso falar assim, citar ele, né? Fica à vontade. O Fábio Siqueira é um engenheiro, ele trabalhou na construtora que eu trabalhei durante muito tempo, ele era um dos diretores lá, e ele montou essa empresa dele. E quando eu fui trabalhar com ele, cara, eu era recém-formado, né? Apesar de ter feito estágio, mas tipo assim, eu não era o dono da obra, sempre tinha um engenheiro que respondia. Então, eu respondia pro engenheiro da obra, eu não era o dono, né? Sim. Quando eu fui trabalhar com o Fábio Siqueira na Matriz, tipo assim, efetivamente eu passei a ser o dono da obra, né? E aí foi aí que eu comecei, assim, ele era uma pessoa muito dura, assim, exigente ao extremo, perfeccionista pra caramba, assim. Sim. E ele, assim, eu acho que foi um grande start, assim, na minha profissão, a cobrança dele, de não deixar passar nada, de fazer as coisas perfeito, né? Perfeccionismo ali, né? Cara, para não ter retrabalho, para não ter refazimento, sabe? Essas coisas. Então ele batia muito nisso daí, cara, muito nisso. E foi assim, apesar na época eu ficava muito puto com ele por conta dessas coisas assim, mas foi grande aprendizado para mim, né? Acho que no momento a gente não a gente só entende, né? que caramba, né? Que trabalho que você tá me dando. Só depois, cara. Só depois. Mas depois você vai Acha ver que é marcação. puxão de orelha fez você chegar onde você chegou. Exatamente. E aí o que aconteceu? A minha vida assim na engenharia, eu migrei assim por vários setores assim da engenharia, por vários tipos de obra, né? Então quando eu saí da Matriz Engenharia, eu fui trabalhar numa empresa chamada Mager Engenharia. A Mager fazia obras comerciais, assim. Então, fazia lojas em shopping e obras em lojas de aeroporto. E nessa época eu já estava casado, assim, tal, né? E aí, eu me lembro que no ano de 2002, eu casei no final do ano, tal, né? Em 2003, a gente teria obras aqui em São Paulo, tal. E na virada do ano, eu sofri um acidente de carro, junto com a minha esposa. E na virada do ano mesmo, no dia 1º de janeiro, eu sofri um acidente de carro. Aí quando eu cheguei
dia 2 ou dia 3 tinha que voltar para trabalhar. Eu cheguei na construtora, falei com o dono da empresa, falei, ô Reinaldo, aconteceu isso e tal, né? Então tô sem carro, vou ter que ver. Aí ele falou assim, Kleber, é o seguinte, aqui em São Paulo, para você tocar obra para mim, eu preciso de você com um carro. Você não tem como tocar uma obra se deslocando. Agora é o seguinte, eu tenho uma obra que é fora de São Paulo para você tocar. E aí, cara... Mas a empresa não ofereceria um carro? Não poderia oferecer um... Era uma empresa pequena, assim. Entendi. Então, empresas pequenas não tem essa Sim. condição, né? E aí ele falou assim, Kleber, tem essa obra em Salvador, na Bahia, para você fazer. Uhum. Na época, era aquelas lojas... ainda existe ainda, que são aquelas lojas do Playland, que tem nos shoppings e tal, né? Eu fui fazer essa loja no Playland do Shopping Iguatemi, em Salvador. E eu cheguei lá no dia 17 de janeiro, 20 de janeiro e tal. Fiquei lá até o meio do ano, assim. E foi, assim, pra mim foi uma puta bagagem, cara. Porque primeira vez que eu fui, assim, trabalhar fora de São Paulo. Chegar lá, montar canteiro de obra, correr atrás de hotel, correr atrás de empreiteiros da região. Então se desenvolveu pra caramba, assim, né? Sim. E aí, isso daí inaugurou, assim, na minha vida profissional, um bom período assim que eu fiquei fazendo obras fora de São Paulo por muito tempo, cara. Até uma hora que, tipo assim, minha esposa já tava meio de saco cheio e falou assim, Kleber, pô, vamos tentar mudar isso daí, tem tanta obra em São Paulo, né, cara? Porque ela não foi, né? Ela ficou então não, e você... ela não Até porque você foi com prazo também, né? Tipo... e tipo assim, o que acontece? Aí é uma dica para todo mundo. Todas as consultoras falam a mesma coisa. Você vai, uma semana lá e a outra semana você vem para casa. Isso aí funciona bem no começo da obra, cara. Teoria. Na teoria, no começo da obra, você consegue fazer. Fica um final de semana lá, no segundo você vem para casa, tal, de boa. Você vai revezando com o seu mestre ali. Sim. Agora, quando tá chegando no final da obra, que tem aquela correria para entregar, aquela pressão toda, você não consegue vir. Não dá. Então, você fica 1 mês, 2 meses sem vir para casa, entendeu? Sim. Então, isso daí começou a pesar muito, assim, no meu casamento, assim. E eu comecei a fazer obra, Fui fazer obra em Salvador, depois fui pro Rio, depois fui pro Rio Grande do Sul, depois fui pra Bahia, em Camaçari, Rio de Janeiro, em Macaé, Paulínia, fazendo Petrobras em Paulínia. Então, isso aí, assim, levou muito tempo da minha vida fazendo obra fora, né? Sim. Até que a minha esposa falou assim, vamos mudar esse esquema aí, né? E aí eu acabei arranjando o emprego numa outra construtora para trabalhar em São Paulo, né? Aí fui fazer uma obra do Tribunal de Justiça de São Paulo, no bairro da Santa Cruz ali. Sim. E olha só, era uma obra de 1 ano. Aí eu peguei amizade com o meu gestor direto da obra lá tal, né? Ele acabou saindo no meio da obra, ele saiu, eu continuei ficando até entregar a obra. E quando eu estava no finalzinho da obra, ele me ligou um dia e falou assim, pô, Kleber, tudo bem, você tá acabando aí? Eu falei, tô acabando, não sei como é que vai ficar, assim, vou te fazer um convite, cara. Eu tô trabalhando numa consultora espanhola, que tá entrando no Brasil e tal, e nós pegamos uma obra na Vila Olímpia, uma obra do Google para fazer. Caramba. Ele falou assim, você não quer vir? E eu, tipo assim, te enche os olhos, né? Fazer uma obra de uma empresa dessa, assim, tal, né? Para uma empresa internacional, tal, que está vindo para cá. Eu acabei aceitando, mas assim, inaugurou um novo segmento na minha carreira, que é fazer obras corporativas, né? Sim. Então, como é que funciona esse tipo de obra, assim, né? A construtora pega o andar vazio, só as paredes laterais, não tem nada, cara, é só laje, parede e laje, ou às vezes só vidro de fachada, e a construtora entrega o andar pronto, com tudo, cara, até com computador, no dia de inaugurar o escritório, o usuário chega lá, senta no computador, então entrega o escritório, cara, com ar-condicionado, com iluminação, fogo, carpete, mobiliário, a parte de cozinha, banheiro. Sim. Então, assim, e o prazo extremamente apertado, né, cara? Sim. Então foram 6 andares do Google em São Paulo que eu fiz a gestão. Acho que apesar do prazo apertado, você também não tem muita questão com relação ao custo da obra, né? Se aparecer algumas coisas. Esse tipo de obra, assim, obra corporativa, geralmente são obras muito caras, assim, né? Eles estão dispostos ali, né? Então, para você primeiro, assim,
Tudo pronto. tem o problema que não dá para você trabalhar quase que durante o dia. Então as obras giram quase que à noite. Então Sim. entre as 8 da noite vai até 5, 6 da manhã. Caramba. Né? Sábado, domingo roda direto. Não tem... Porque os prazos são muito apertados, né? Sim. E aí tem toda a logística de elevador. Você está trabalhando num andar, num prédio onde já tem outras empresas lá, né? Então, sim. então já tem outros escritórios que não fazem parte da companhia, tá? Então tem toda essa questão para gerenciar, né? Além da obra, você tem isso aí, você está entrando no espaço dos outros, né? Sim. E aí nós fizemos essa obra do Google e eu peguei amizade com um engenheiro, e esse engenheiro ele trabalhou muito tempo numa construtora em São Paulo que chama Thier Von Hart. Quando estava terminando a obra do Google, assim, a construtora não sabia se a gente ia ter segmento de outras obras na sequência e tal. Ele me chamou um dia lá no escritório e falou assim, Kleber, pô, você foi bem pra caramba aí na condução dessa obra do Google aqui, né? Eu vou te indicar para uma empresa que é líder do mercado. Você topa ir para lá? Eu falei assim, depende e tal, né? Quando ele falou o nome da empresa, eu falei, pô, eu vou hoje, cara. Onde eu assino, né? Aí ele conduziu esse processo com o RH dessa construtora, eu fui lá, fiz a entrevista e tal, né? Sim. Enfim, eu acabei entrando na construtora, fiquei lá. A primeira passada minha lá na Thier foram 5 anos, quase 6 anos lá na Thier. E lá na Thier, assim, uma empresa realmente fantástica, assim, para trabalhar, uma empresa de ponta, né? Te dá estrutura, Sim. é líder no mercado, né? Todo mundo conhece. Acho que todo engenheiro, assim, todo arquiteto, quando se forma, o sonho da pessoa é trabalhar numa Thier da vida, entendeu, cara? Sim. E lá, assim... Onde que é a sede deles? Na Aqui em São Berrini. Paulo? Ah, tá, na Berrini. Na Berrini. Sim. É um escritório? É um escritório. Construtora? A Thier Von Hart é um escritório de arquitetura e construção. Certo. Então ela vende tanto o projeto arquitetônico, quanto ele vende a obra também, Sim. a implantação da De obra. onde que é essa empresa? É de São Paulo mesmo. Ah, uma empresa brasileira? É uma empresa brasileira. Ah, legal. Tem, inclusive esse ano está fazendo 29 anos essa empresa. Caramba, um bom tempo. E assim, ela é... As maiores obras hoje em São Paulo do segmento corporativo é a Thier que faz. Que faz, né? Então, com a Thier eu fiz Facebook, eu fiz 99 Taques, e fiz escritório da Évora. Puta, eu fiz uma infinidade de coisas. Sim. Quando começou essas empresas que fazem alocação de andares, assim, para coworking, né, que chama, né? Sim. Eu fiz o escritório da Regus em Alphaville, entendeu? Então Sim. são obras bem legais. Bem assim, sofisticadas, assim, também, né? Fiz obra hospitalária, eu fiz o Hospital Samaritano em São Paulo. Sim. E fiz uma escola, cara, vocês não acreditam, uma escola em Suzano, uma escola chamada Raul Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar nessa escola. Mas essa escola todo mundo conhece. Sim. Essa escola, no ano de 2015, 2016, teve aquele atentado lá, que o cara matou um aluno, um ex-aluno, foi lá, matou a professora, vários alunos lá dentro. Um caso famoso no Brasil aí. O que acontece? A Thier vendeu o projeto e vendeu a obra de reforma dessa escola. E aí eu fui designado para ser o gestor dessa obra lá na época, né? E aí foi uma obra bem bacana, assim, cara, um projeto bem legal de fazer, né? Então a gente fez toda a reforma da escola, fez a construção de novos prédios, assim, e tal, né? Reformulou a escola toda para tirar aquela carga que tinha emocional ali porque era pesado, né? E lá nessa obra, cara, eu peguei amizade com o secretário de Educação do Estado de São Paulo na época. Certo. Que era o Rossielli. Ele já não está mais em São Paulo, acho que ele já mudou até... Hoje ele é secretário de Educação no Estado do Pará. Isso, eu lembro dele. E aí eu peguei muita amizade com ele e tal. E chegou um momento lá na Thier que, assim, que eu estava bem exausto, assim, de trabalhar lá, porque o ritmo da Thier não é um ritmo comum, assim, de outras empresas. É um ritmo muito forte, né? Você trabalha de noite, você trabalha de sábado e domingo, né, cara? Às vezes fora de horário também, né? Te ligando à noite. Esse negócio do horário é um pouco complicado, mas assim, é dinâmico, né? É uma construtora que... E a gente vende as obras lá para entregar em 2 meses uma implantação de um escritório desses, assim. Então, é pouco tempo para fazer muita coisa. Então,
vai te levando uma exaustão depois de um bom tempo, assim, né? Sim, E eu já acho que estava nessa- bem cansado, assim, nesse período, né? Acho que nessa correria também envolve um pouco, ou muito, né, da família também. Você falou que estava viajando muito, Família, mas exato. você tem sua família. Aí você Vem vem pra pra São cá pra Paulo, né? ficar, aí você tem que trabalhar à noite. Tá Trabalhar à perto, mas noite, tá longe, né? exato. É. Então, ficar muito ausente de casa, Puxa, assim, né? Fica- E aí, o que aconteceu, cara? Nesse período, logo depois que eu acabei essa obra da escola, eu, em conjunto com o meu gestor na época, a gente achou que naquele momento era um período da gente... Eu dei lá um tempo lá na TIE. Uhum. E eu saí da TIE e montei uma empresa. Certo. E aí, assim, hoje eu falo que realmente ser empreendedor aqui no nosso país Não é fácil. não é brincadeira, não é para qualquer um, É cara. verdade. E aí eu vejo essas empresas de sucesso, assim, esses escritórios, rapaz, eu tenho que Aplaudir, né? porque foi assim, eu fiquei 3 anos com a empresa. Você abriu no mesmo segmento da TIE? Na Não. mesma... Eu abri a empresa para fazer obras escolares, Entendi. porque através do meu contato com o Rocieli, eu achei na época que seria mais fácil, assim, tal, né? Uhum. E realmente ele abriu as portas para mim, para algumas diretoras, tal. Ele indicava algumas obras para eu fazer, tal. Sim. E eu ia lá, tal, e fazia negócio participava das concorrências, assim, tal, normal, e acabava dando certo, né? Mas logo depois ele saiu para se candidatar a deputado, tal, Sim. e eu perdi o contato com ele totalmente, né? Sim. E mudou muito a gestão de obras escolares, tal, na época, né? Mas eu mesmo assim ainda eu fiz um bom período de muitas escolas assim com a minha empresa, né? Sim. Então fazia reformas de pintura, telhado, banheiro, serralheria, Bem assim, com foco em escola, mas não... focado em escola. Nada impedia de vocês pegarem outros... Não, nada impedia, mas é que era um segmento que eu tipo assim, que eu achava Sim. que daria certo, né? Você ficava nichado ali naquela área ali, né? O que acontece é que, tipo assim, as empresas não tem muito preço para trabalhar, cara, com essas obras de... Sim. Então você fica meio que sem margem, assim, se der alguma coisa errada, você vai ter que pôr no bolso para corrigir. Sim. E isso acabou me levando, assim, sair um pouco do segmento de obras escolares. E aí acabei caindo com escritórios de arquitetura. Enfim, mas o problema é que você empreender, se você não tiver um capital para investir, você vai ficar à mercê de ficar pegando obra para fazer assim, contando com a sorte, que não vai dar nada errado. E obra, que a gente Sim. trabalha com obra, a Tem chance imprevistos, de né? não dar nada errado é baixa, mínimo, né? né, cara? Então sempre vai ter um imprevisto aí, cara, no meio Sim. do caminho. E aquela reserva que você tinha, você vai consumindo. O lucro que você tinha, se você achava Começa que ia a- ganhar, você acaba... Sumindo lucro. É. E aí eu fui levando a empresa até onde deu, cara. Chegou uma hora que eu Quanto falei tempo assim, você ficou com a empresa? eu fiquei 3 anos. Sim. Que é um bom tempo, né? É. Então, tipo assim, teve momentos que eu achei realmente que eu ia engrenar bastante, assim, né? Mas, além da concorrência, você fica muito que na promessa, assim, de as coisas acontecerem e tal, né? E se não acontece, você vai Sim. ficando para trás e a reserva que você tem vai se acabando, né, cara? Então, não tem jeito de você manter uma empresa se não tiver uma receita, não sei. Esse negócio de pegar uma obra, acabar e ficar esperando 3, 4 meses para Pra pegar, pegar outra, outra, né? não dá certo, cara. Verdade. E aí eu levei Tem que ter a um giro empresa... bom pra isso, Tem né? que ter, tem que ter. Tem que ter sequência, né? Que se não Sim. tiver sequência, não dá certo. Né? Mas aí, com os escritórios, você pegava apartamento... Pegava reforma de apartamento, pegava obras comerciais, cooperativas. peguei lojas em shopping, fiz 2 lojas em shopping e tal, que era um segmento bacana. Sim. O problema é que tem muita gente fazendo do mesmo, entendeu? Sim. E a concorrência concorrência é muito grande. Tem pessoas que têm nome no mercado, assim, tal, né? Então não dá muita chance para quem está querendo invadir esse espaço, né? Aí acabou não dando certo. Quando eu resolvi fechar a empresa, eu entrei em contato com a minha ex-gestão lá na TIE Von Hart e eu acabei voltando para lá e estou lá até agora, trabalhando lá. Quando né? foi que você tentou empreender? Eu tentei empreender de 2020 até o final do ano passado. Ah, tá. É uma coisa bem recente, então. Né? Foram 3 anos, assim. Na verdade, peguei o final da pandemia, assim, tá? Eu acho que tudo isso acabou influenciando um pouco, entendeu, cara? Sim. A gente, quem tá de fora, acha que não, tal, mas quem tá vivendo ali dentro vê que é difícil, né? As pessoas com medo de investir e tal, né? Então, Aquela incerteza, né?
Acabou não dando muito certo, né? Eu acabei voltando para Thier e tô lá. Hoje Até eu sou gerente de implantação, né? Gerente de obra que a gente chama, né? Uhum. Então são obras bacanas que eu tenho feito, tal. Mudou a empresa, ela muda totalmente assim. A cada ano ela tenta se reformular, né? Sim. E vai Se se reinventar, né, cara? ainda muito foco em obra corporativa? O forte de lá da Thier é obra corporativa. Então, sei lá, acho que 80% das obras da Thier são obras desse Corporativo. segmento. Mas tem o segmento hospitalar, tem da educação, tem retrofit, tem Sim. residencial. Uhum. Hoje eles estão no predial também, que eles estão fazendo prédios deles também, né? Tá. Então hoje a consultora, da primeira vez que eu saí de lá, em 2020, a consultora tinha 1.100 funcionários, pô. Acho que hoje deve estar com uns 800 de novo, assim. Deu uma boa baixa, assim, no Isso período nacional? É. Entendi. E aí no período da pandemia deu uma boa Uma queda, baixa, né? assim, né? E depois foi Eu acho Foi que se geral, erguendo. né? Acho que pra todo mundo deu uma caída. Sim. Mas o que eu vejo assim no segmento da engenharia, cara, aí é uma crítica que eu, assim, minha, assim, que eu coloco, né, cara, que as faculdades, cara, que tinha que preparar um pouco melhor os profissionais Sim. que jogam no mercado, os engenheiros, assim, os arquitetos, cara, porque quando a pessoa se forma, a maioria, eu diria quase que 100%, não tem noção do que é tocar uma obra, cara. Sim. E fazer a gestão de pessoas, né? Tá envolvido nesse processo de prazo, essa pressão de cumprir cronograma, sabe, cara? De fazer com qualidade, de não ter retrabalho. Isso aí tinha que ser algo que tinha que ser inserido lá na faculdade já, cara. Durante todo o processo. Durante O cara todo o processo. é muito cru, né, meu? E outro que a faculdade, por exemplo, o engenheiro anteriormente, sei lá, na época do meu pai, assim, tal, né? Quando a pessoa falava que era engenheiro, a primeira coisa que vinha na cabeça das pessoas, pô, esse cara é gênio na matemática, no cálculo. Sim. Isso já não é a realidade mais. A pessoa não tem que ser expert no cálculo, Sim. no projeto, né, de fazer ali na mão. Não é isso mais. Agora tem muito software, né? Porque você já tem software para isso. Pra calcular. Hoje o engenheiro é mais um administrador, né? Voltado para a área da administração, né, cara? De administrar uma obra, administrar um contrato, né, cara? Sim. Gerir pessoas, você conduzir um canteiro de obra não é muito fácil, né, cara? Sim. Quando a obra começa a escapar, eu sempre falo, ó, uma obra, cara, é como se fosse um trem, assim, né, cara? Então, se ele começa a escapar do trilho, para você corrigir, pô, é muito esforço, né, cara? O desgaste é grande. Então, você tem que tentar manter ali na linha o tempo todo, né? Mas essa questão da faculdade, né, do formando, né, que sai ali sem talvez o preparo ideal, isso aí a gente pode atrelar um pouco também às universidades, tipo uma espécie de venda de diploma, talvez, não sei, assim, tipo... Aquela facilidade. Porque eu acho que hoje voltou muito. Passou a ser muito comercial uma faculdade, né, cara? Sim. Então eles visam muito em ter quantidade de alunos ali para que tenha receita e tal, né? Sim. E aí tira até um pouco a qualidade do ensino, né, porque talvez a pessoa não teria assim uma capacidade, não teria capacidade, que é forte dizer isso, mas facilita para ela conseguir ir até o final do curso ali, talvez. Exato, então, exato. Não tem aquela questão do cara que se formou engenheiro no passado e fala, caramba, o cara mais ou menos essa linha que você falou, o cara é gênio, né? Tipo, hoje não necessariamente, né? Não é mais isso, entendeu? Claro que não dá para generalizar também, né? Exato. Mas tem isso também, né? É isso. Eu acho que é muito de... Talvez status também, esse negócio de faculdade agora, né? Hoje é mais assim. Sim. Acho que tá mais fácil. Aí então, você sabe que pandemia... esse negócio de status de faculdade é lógico. E tem uns cursos específicos, né, que tem o status, né? Não é só engenharia, né? Tem uns 3, 4 ali, mais ou menos. Por exemplo, você vê na pandemia, muita gente se formou arquiteto, engenheiro online. Aí você fica pensando, como que como é isso? Como é que funciona isso, né? Como é que vai ser a prática isso, Porque né, se você já não tem o que você estava comentando, de você não tem aquela prática durante o curso todo, sendo presencial, né? Imagina online. Então, eu acho que tem cursos assim que não cabe muito, né, cara, o online, né? Não. Engenharia, assim, eu vejo assim que é muito difícil assim a pessoa fazer e sair dali com qualidade, um engenheiro, né? Como é que o professor vai explicar um cálculo de integral, derivada
Sim, até mesmo. Online, cara, o cara não consegue pegar, né, cara? Ou Desenho, mesmo, né? Desenho técnico. e outra, na hora de fazer os ensaios ali de concreto e tal. É isso que eu tava pensando. Como é que faz isso aí online, né, cara? Então é meio complicado isso daí, Sim. né? Os E aí, experimentos, você tem que essa pedir pro questão aluno, de... Não, compra um materialzinho aí, faz aí você, não não tem jeito, né? Agora, essa questão de nome da faculdade é lógico que pesa muito ainda, né? Sim. Por exemplo, você ser formado no Mackenzie tem um grande peso, assim, ainda. Você, por engenharia mecânica, ser formado na FEI, pô, é o top das faculdades de engenharia mecânica. Só que as pessoas não se ligam, por exemplo, que os mesmos professores que dão aula no Mackenzie, dá aula no São Judas, dá aula em Mogi, são as mesmas mesmo. pessoas, cara. Sim. Né? Então, por exemplo, na faculdade de engenharia que eu fiz, os meus professores vinham todos de Mackenzie e de Mogi, cara. Então eram as mesmas pessoas, só mudavam o nome da faculdade, né? Sim. Então eu acho que assim, tem que pesquisar bastante esse negócio de faculdade online. Eu não... Tem uma Por exemplo, pra restrição. mim, eu já tentei fazer muito curso online, tentei fazer pós-graduação Sim. online. Para mim não funcionou. Eu não, também tenho porque dificuldade online. eu acho que eu sou do segmento da época que era presencial, então não me adaptei muito no online, né? Sim. E aí eu fiz um curso de pós-graduação na Uninove, que foi quase que online, assim, o curso tinha uma aula presencial por mês. Meio que ser híbrido, pode dizer assim. Cara. Então, assim, eu sentia muita dificuldade. Primeiro que eu não consigo ter uma disciplina de estudar, assim, diariamente. O ir para a faculdade você fica mais forçado, fica talvez. mais forçado, né? Aí depois eu fiz um outro curso de pós-graduação na Unip, e aí era presencial todo sábado. Então aí já, para mim, foi mais fácil, porque aí já obrigava você estar lá, né, cara? Sim. Então você tinha que estudar durante a semana, tal, para você chegar lá e repassar, né? Praticar, fica mais fácil. Eu ainda tenho essa dificuldade. No online eu não sou muito... A chance de dar mais trabalho é maior, né? Eu também não gosto do online, não. Você conhece pessoas da sua época? Como que foi isso? Assim, vamos voltar um pouco. Você decidiu por engenharia civil por conta do seu pai. Sim, meu pai me influenciou. A outra engenharia seria mecânica? Era engenharia mecânica. Você tinha em mente por quê? Qual que era o motivo, assim, Cara, eu era fascinado por fazer desenhos de mecânica, assim, né? Projetos de máquinas, né? E aí, quando eu prestei, na época era vestibulinho, para passar num colégio técnico, assim, do estado, né? Esse curso que tinha nesse colégio chamava Colégio Aprígio Gonzaga. Eu nem sei se existe ainda na Penha, né? Não é estranho pra mim. Não é estranho, esse nome. Então, ele era vinculado ao grupo Fundação Paula Souza, assim, que tipo, tem... que seria um ETEC hoje, talvez, um ETEC. Que foi ET, eu acho, também já, né? Isso, na minha época era ET, né? E era um curso de 4 anos, cara, pra você ver, o curso de projetos. Era puxado, né? Era puxado pra caramba, né? E era puxado até pra acompanhar lá, que muita gente começava a fazer lá e desistia, assim, no meio do curso, porque era muito puxado mesmo, né? E aí eu entrei, cara, quando eu saí da 8ª série, porque acho que já mudou essa configuração de 8ª série e tal, essas coisas, né? Mas na minha época era a 8ª série, quando eu me formei na 8ª série, eu pesquisei assim e eu queria fazer alguma coisa voltada para um colégio técnico. E aí tinha várias... Faz junto com o ensino médio, né? Isso, faz junto com o ensino médio. E aí eu fui pesquisar, assim, na região da Zona Leste não eram muitas opções que a gente tinha para colégio técnico, né? Sim. E o Aprígio na época era concorridíssimo, assim, cara, para conseguir passar no vestibulinho e tal, imagino. né? Eu acabei dando sorte, entrei lá e fiquei lá por 4 anos lá, né? E por ser um curso voltado para mecânica, era onde eu queria seguir. Foi ali que você deu o start. E aí eu fazia estágio nessa época. Quando eu estudei os 4 anos lá, logo na sequência eu arranjei estágio, né? Na área de mecânica, assim, né? Sim. E era uma empresa que voltava totalmente para projetos de mecânica, assim, né? Eles faziam umas captações com base flutuante para captar água, então tinha dimensionamento de bombas, né? Tinha dimensionamento do flutuante que tinha que ficar no rio, as plataformas. Então era uma coisa que eu gostava bastante na época, né? Só que eu vejo que realmente a engenharia civil acaba se trilhando um caminho mais fácil que uma engenharia mecânica, né? As oportunidades de trabalho, assim, eu acho que são bem maiores do que na mecânica, né?
Então acho que foi por isso que eu acabei seguindo aí. Entendi. Né? Mas essas crises de grandes empresas assim que a gente teve recentemente, afeta hoje na vida dos novos engenheiros civis aí ou não? Essas empresas carro-chefe, digamos assim, né, que se envolver em algumas situações, enfim, afeta aquele mercado menor, de certa forma? É assim que acontece. Eu vivi esse segmento. Eu trabalhava numa construtora que fazia uma obra na Petrobras. E ela era parceira de duas construtoras grandes que esteve envolvidas na Lava Jato, assim, né? Pô, foi, assim, um momento muito triste, assim, na minha carreira profissional, isso daí, cara, porque quando começou essas coisas, a obra que a gente tava parou. E aí, o canteiro de obra que eu tava era um canteiro em Paulínia, tinha 3.000 pessoas trabalhando nesse canteiro de obra, cara. E assim, pô, tudo pai de família, né, cara? Além do corpo técnico todo envolvido, tinha as pessoas de campo, assim, trabalhando e tal. Sim. Quando a obra para, pô, o impacto que gera tanto na cidade quanto para as famílias todas é muito ruim, cara, entendeu? Sim. Então eu vivi um pouco isso daí, né, cara? Foi um pouco traumatizante, assim, né? Imagino. E aí agora você está integrado, sempre esteve, né, desde que saiu da faculdade. O que eu ia te perguntar antes era se você conhece amigos seus, colegas de faculdade que talvez desistiram. Começou com muitos alunos na sua turma, parou, desistiu. A minha Tem gente turma hoje que está formado sem emprego, como que tá isso? Assim, eu tenho pouco contatos assim com os meus amigos que se formaram, né? Sim. Mas o meu curso de engenharia civil na época começou com 100 alunos, cara. Eram 100 e poucos alunos. Nós terminamos a faculdade. Era uma sala grande, Era então, uma né? turma grande. Terminamos a turma, deve ter colado grau uns de 25 a 30, no máximo, cara. Foi bastante ainda, né? E assim, dessa turma toda, cara, alguns infelizmente não seguiram no... Sim. Alguns viraram professores e tal, né? Trabalhar em banco, né? Tem muito engenheiro hoje em banco também, né? Tem muita... Os bancos Uber trabalham... também. Uber, Então, assim, eu perdi contato com quase que todos eles, cara. Ficou um ou dois aí que eu tenho um contato maior, assim, se fala uma vez por ano, assim, tal, né? Tem um engenheiro amigo meu que ele montou um escritório e tal, né? E ele se especializou no segmento, assim, de fazer trabalhos para a prefeitura, de aprovar projetos de prefeitura, né? Fazer todo esse processo que é um processo pesado, assim, tal, né? Sim. E a pessoa tem que gostar disso daí, que não é... vai e volta 1 milhão de vezes para você aprovar. Burocracia pura, né? E ele acabou dando certo nisso daí, ele tocou a vida dele, ele fez a vida nesse segmento aí, fazendo aprovações de projetos voltado para a prefeitura, né? Sim. Assim, não tenho muito contato com eles não, cara. São poucos que eu tenho, assim. Perdeu ali, né? Perde, cara. E assim, agora, na profissão, depois que eu comecei a trabalhar, efetivamente, nas construtoras, pô, acho que desde a primeira construtora que eu trabalhei, eu tenho contato com todo mundo, cara. Sim. Desde o primeiro ali, do primeiro engenheiro que me contratou lá para me fazer estágio lá na Abreu Construtora, eu tenho contato dele, a gente se fala de vez em quando. Então, sempre por onde eu passo, eu tenho esse... às vezes hoje a gente tem o contato do amigo de sala ali, o colega, mas a gente não fala com ele, porque a rede social você deixa lá. A pessoa fica adicionada, às vezes o cara tá lá 10 anos já, mas você, tipo, nem fala com o cara, não sabe nada do cara, né? E aí, o legal da minha vida profissional também é assim, cara. As empresas que eu trabalhei, você acredita que por várias vezes eu saí dessa empresa e depois eu voltei? Então, aconteceu comigo na Atier, aconteceu comigo isso. Aconteceu comigo na Arquitec, aconteceu comigo na Mager e na construtora Zarif. Caramba. Assim, Importância de deixar as portas abertas também. Saía, permanecia um período, cansava, aí saía, depois voltava de novo. Sim. Com todas essas pessoas, graças a Deus, tem um contato bem aberto aí. Assim, um relacionamento. Você tem um networking, você começa a conhecer bastante gente, e aí você conversando, fazendo um trabalho legal, conversando tranquilamente com a pessoa, explicando as situações, vou ter que parar por esse motivo, você deixa a porta aberta. Sim. E aí, na minha carreira profissional, assim, cara, eu tinha o sonho, assim, de montar uma empresa, cara. Idealizei isso, assim, por várias vezes, né? Tentei por 3 vezes, nesse 20 e poucos anos aí de formado, né? Algumas vezes deu muito certo, outras nem tanto. Teve um período que eu me associei
ao meu irmão e alguns amigos assim também. A gente montou uma construtora e com o intuito de fazer obras nossas, assim, né? Então a gente comprou um terreno e tal, e a gente fez um prédio de 3 andares, com 9 apartamentos lá, né? Inclusive tem 2 ainda para vender lá, se vocês quiserem comprar, Eu deixo o contato aí pra galera aí. E aí, assim, cara, tudo você tem que pesquisar muita coisa para você entrar, cara. O que aconteceu nesse empreendimento nosso? Eu domino a área da construção, eu domino, sei fazer. Documentação eu não sei. Fui ver um terreno, e o pessoal, todo mundo, o grupo que a gente fez a sociedade, os caras confiando em mim o tempo todo. O Kleber é engenheiro aí, 20 anos de mercado, vai tocar de boa. Não, meu irmão não é. Tá. Meu irmão é Vocês estavam o administrador. quê? Num sistema de incorporação? Não, não era incorporação. Construir com recurso próprio e colocar para vender, depois de pronto. O que aconteceu? A gente comprou um terreno, né? Compramos o terreno e contratamos uma arquiteta para fazer o projeto de arquitetura para a gente, da entrada na prefeitura e tal. O que acontece? A gente se apegou numa lei da prefeitura que fala que se você dá entrada no projeto, depois de 6 meses, se a prefeitura não soltar nenhum comunique, você está apto a começar a obra. O que aconteceu com a gente, cara? A gente seguimos esse processo. Demos entrada no projeto na prefeitura, ficamos esperando 6 meses, não teve comunique nenhum. Aí o pessoal, vamos soltar a obra. Soltamos a obra, cara. Só que a obra foi num ritmo forte, eu já estou acostumado a trabalhar com ritmo. Já foi. Nós fizemos uma obra que podia fazer em 2 anos, eu fiz a obra, o prédio em 1 ano. Certo. Quando estava acabando a obra, cara, saiu um comunique da prefeitura. O primeiro comunique da prefeitura saiu. E o comunique dizia lá, apresentar laudo ambiental do terreno. Nossa. O terreno já estava pronto. Sim, o prédio. Já está pronto o prédio, cara. Quer dizer, um negócio... Você não recebeu antes, você não fez antes. Não fez antes, quer dizer, aí você se apega numa lei que, Sim, tipo assim... ali. Assim, ficou em silêncio porque tá apto. Né? Então, tipo assim... você acaba ficando iludido que aquele negócio vai dar certo e aí, no final... Aí que acontece? São várias coisas assim para você empreender nesse segmento que eu fui aprendendo na marra ali, né, cara? Então, o que eu aprendi depois disso daí? Não adianta, você tem que esperar aprovar o projeto, cara. Aprova o projeto, não se baseia em lei assim, porque depois vai voltar. Se você não tiver o documento ali aprovado, o carimbo da prefeitura, pode dar errado lá na frente. Mas vocês perderam essa obra, não? Não, nós construímos até o final. Já estava pronto, né? Sim. E aí a gente foi atrás do laudo ambiental, né? Tem que fazer sondagem, enfim. Você tem que fazer um trâmite que era para ter feito lá atrás, você faz com o prédio. Fez um processo inverso, né? Só que o que acontece? Toda a nossa prospecção que a gente tinha feito de vender as unidades as unidades prontas, que seriam 1 ano, você não podia vender. Porque você não consegue documentação das unidades, você não consegue tirar o habite, você não consegue averbar, você não consegue tirar as matrículas individuais, você não consegue fazer nada. Eram quantas casas no terreno? Eram 8 apartamentos. Sim. E aí o que aconteceu, cara? Eu fui até atrás para tentar vender, falei assim, o documento já está em trâmite e tal. Todo mundo fala assim, não vai nessa aí que vai dar ruim, cara. Porque você vai vender um negócio que não tem Às vezes dá um problema lá na... Complica. E aí, tipo assim, você vai lá querer comprar e não tem um documento. Você vai financiar que jeito, quer dizer. Você está vendendo um negócio que não pode vender. Sim. Esse daí foi sofrido pra gente, cara. Porque a gente penou. O prédio acabou em 2020. Em 2021 começou a pandemia. Nós ficamos com esse prédio parado lá 1 ano, cara. 1 ano para conseguir colocar as unidades para vender. O dinheiro amarrado ali, né? Depois desse 1 ano que você terminou o prédio. Eu construí o prédio ficou pronto. Deu esse problema da prefeitura. Depois veio pandemia, o prédio estava pronto. A gente ficava pagando um guarda lá para ficar lá toda noite. Sim. Durante 1 ano. E fora que na pandemia também o sistema também diminuiu, né? As respostas, né? Ninguém comprava na época da pandemia. Quem que ia comprar, cara, imóvel, cara? As pessoas perdendo emprego, né? Reduzindo o salário. Então,
Aliás, que era época boa, né? Porque tava mais embaixo cara. pouco, né? Hoje deu uma... Eu ouvi dizer que teve bastante reforma de interiores, né, na pandemia. O pessoal que ficava em casa, assim, né? Em casa, começou acho que eu vou mexer naquilo ali, né? Vou melhorar isso aqui, acho que eu vou repaginar essa sala. Acho que teve bastante aumento nessa área, né? Quem surfou nessa onda aí acabou dando certo também, né? Então, assim, por isso que eu falo, cara, antes de entrar, cara, quer construir, cara, pô, pesquisa direitinho, cara, vai atrás, pesquisa o terreno, tenta pegar todos os laudos ali daquele terreno, entendeu, cara? Contrata o maior número de documentos que você puder preencher. Faz tudo certo, cara. Dá entrada na prefeitura, espera sair o alvará para construção, cara. Aí você fica tranquilo, cara. Né? Aí no final você vai ter lá aborrecimento, ainda sempre tem alguma coisinha lá, tem que chamar bombeiro para fazer AVCB, essas coisas todas. Sim. Tem um documento que um ex-chefe meu que me explicou, cara. Ele falou assim, Kleber, não é assim, você não vai sair vendendo o seu apartamento assim, não. Você tem que fazer uma planilha que chama ABNT, a NBR. Você tem que fazer uma planilha que chama NBR para você conseguir fazer, botar venda e tal. Aí nessa NBR que coloca lá descritivo do acabamento do apartamento, a metragem. Pô, tipo assim, eu não sabia disso quando eu fui me aventurar nisso. O negócio é levantar o prédio aqui. Eu fui aprender isso aí no final, quando estava tudo pronto, né? Então, você paga o preço, né, cara? Sim. Quando você adquiriu o apartamento, você recebeu também um manualzinho? Vem o manual. Tem que ter um memorial. Mostrando se pode quebrar tal cano, onde que passa... Isso, um memorial descritivo, tem que ter, cara. O que vem, se vem piso, o que tá o que você tá comprando, né? Qual tudo. Parede que você pode demolir, que não pode, né? No começo a gente olha, depois põe a furadeira e vê o que acontece. É isso aí. Até porque não sabe mais onde tá mesmo o manual também, né? Já perdeu, já. Já foi. Eu queria pegar um gancho aqui e perguntar para você sobre como você atua em várias... Na parte de comercial, com prédio de alto padrão, escola. Então você trabalhou um pouco de cada ali, na verdade, né? Sim. O que você teria, assim, a dizer um pouco dessa especulação imobiliária que a gente... dessa questão de urbanização, a gente não vê, tipo... terreno meio que vazio, assim. Casa antiga, assim... Os caras estão derrubando tudo e é prédio subindo a todo tempo. O que é isso, assim? O que acontece? Primeiro, assim, isso aqui eu vejo assim que é mais na Zona Leste que está acontecendo isso daí. Esses terrenos que você coloca são terrenos, assim, pessoas igual eu que quis empreender nesse segmento e se aventurar a fazer isso aí. Alguns dão muito certo. Sim. Né? Porque você compra um terreno hoje de 10 de frente, depende do seu código ali de construção ali, do zoneamento, você consegue colocar várias unidades ali. Seu potencial de construção ali, de retorno é muito grande, cara. Sim. Então a pessoa visa muito isso daí, né, cara? Em vez Por que hoje as pessoas não fazem mais sobradinho? Terreno de 10 metros, antes a pessoa comprava um terreno e falava assim, vou botar 3 sobradinhos, né? 3 de 3 metros de 30 né, que dava, né? Pô, você comprava um terreno de 400 pau, você colocava 3 sobradinhos para ganhar 250. A margem era pouca. Sua margem era pequena. Hoje você compra o mesmo terreno e você coloca 30 unidades, cara. Aqui próximo, um terreno de 10 por 40 estão fazendo 18 apartamentos. Então, é isso daí, né? Mas assim, de todo jeito, quem vai se aventurar nessa questão, cara, tem que saber certinho o terreno que está comprando. Porque tem muita lei envolvida, cara. O zoneamento muda muito, entendeu, cara? Às vezes você não pode construir tantas unidades, não pode subir o prédio numa altura maior do que a cota que está permitido. Cara, se você não se tem isso aí realmente certo, você acaba quebrando a cara. Então é melhor você ter isso aí certo. Mas essa questão da especulação imobiliária que eu vejo, assim, é por conta disso, entendeu, cara? Porque a sua taxa de retorno num terreno é muito grande, né? Você consegue botar várias unidades lá, né? E hoje tem um sistema de corporação, né? Que também dá para buscar financiamento para você construir, né? Com a Caixa, então, né? Geralmente, a Caixa hoje tem... Não sei como é que tá esse ano aí, né, cara? Depois desse negócio que mudou o governo, eu não sei como é que ficou, né? Parece que deu uma dificultada, mas... A Caixa Econômica hoje tem vários segmentos. Você pode financiar a construção. Se você já tem um terreno, você pode ir lá e falar assim, pô, eu quero construir. Sim. Você consegue o financiamento para a construção.
tem algumas empresas, alguns profissionais no mercado que estão buscando desde o terreno, cara. Aí a Caixa Econômica financia o terreno, o projeto e a construção. Né? O cara não trabalha com o dinheiro dele, né, cara? Mas assim... Talvez ele tenha que arcar com algumas documentações algumas ali, coisas, né? assim, mas pô, só de você perto ter... do que... não ter que botar dinheiro seu e você trabalhar com o dinheiro do banco... É verdade. O que eu vejo assim, você tem que estar muito certo daquilo que você está fazendo, porque depois fica pronto, a conta do financiamento vai chegar. Se você não vende esse imóvel, você fica... né? É complicado. Então tem que estar bem certo disso daí, né, cara? Sim. Acho que vende. Hoje em dia tá vendendo muito. Hoje tá vendendo, cara. Muito rápido. Vende. Programa Minha Casa. Também, né? Minha Casa Minha Vida. Minha casa, acho que hoje é Casa Verde e Amarela, né? Que tá, não, né? voltou a ser Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Então, já tem um bom subsídio aí para você conseguir o financiamento. Por isso a importância de deixar a documentação toda pronta, né? Porque não é que não vende, né? Não vai vender se tiver com a documentação. Não é difícil, às vezes, a gente ver casas assim, meio que abandonadas, que vai soltar em algum momento, mas você vê que travou em alguma coisa que talvez foi uma displicência. E aí, assim, cara, o que eu vejo, assim, as pessoas... aqui no nosso país, assim, tem essa cultura de todo mundo ter a sua casa, todo mundo trabalha para ter uma casa sua, né, cara? E aí o que eu vejo, cara, porra, um financiamento imobiliário, a pessoa vai pagar aí quanto? R$1.500, R$1.600, um apartamento de 40, 50 metros que seja, né? Sim. Pô, você vai alugar uma casa aí, cara, você não aluga a casa por menos de R$1.000, por R$1.200. Essa semana tava passando, né, reportagem. Então, cara. Acho que essa semana inteira quase tá passando reportagem que aumentou o aluguel, aumentou todos os aluguéis. Então, cara. Então, em vez da pessoa pagar R$1.200 numa casa que não é dele, pô, faz um esforcinho mais, busca o financiamento para conseguir, verdade, então, né, cara? E 20 anos passa muito rápido, cara, se a pessoa financiar uma casa em 20 anos. Passa muito rápido. Fora que tem a opção de amortizar, conforme o pessoal vai... Às vezes a pessoa... Tem melhores condições ao longo recebe um dinheiro extra aí, vai lá e quita uma boa parte, né? Sim. Então eu acho que é o caminho para todo mundo, né, cara? Sim. Você ir atrás do seu mesmo. Do seu, né, cara? Você quer fazer alguma pergunta? Acho que não. Eu queria voltar um pouquinho para trás. Posso voltar um pouquinho mais? Claro que aí você... Você falou aí por curiosidade mesmo, né? Você teve a oportunidade de trabalhar em construções da Google e do Facebook, né? Sim. Essas empresas, eu não sei há quanto tempo tem essa questão do Google, né? Que ele estourou de um tempo para cá, assim, né? O Google, não era o Google há 20 anos, digamos assim, né? Mas por ser o que é hoje, o Facebook, o Google, aquela questão de inovação, eles dominam o mercado, tudo passa por eles, enfim. Existe algum projeto diferenciado nesse sentido para uma obra deles ou para uma Évora também é a mesma coisa? Ou... Não, o segmento de obras corporativas é o mesmo. Por exemplo, lá na TIE a gente trata assim, cai no segmento corporativo, vai cair um padrão de exigência deles, não teria? Aí vai ter, assim, tem vários requisitos que o Google coloca para você cumprir lá e tal, né? Mas o que mais pega nessas obras aí, Jean, é o prazo da obra, cara. Sim. A implantação, por exemplo, o Google aluga um andar num prédio, lá no Itaim, lá, na Juscelino, lá, Faria Lima. Pô, quanto que custa um andar na Faria Lima, cara? Um andar de 1.200 metros, 2.000 metros. Nossa. Custa uma fortuna, cara. E ele pegou o andar e ele tá pagando, cara. Então, o cara quer a obra dele pronta o mais rápido possível, cara. Sim. E isso daí que eu vejo assim, que é um grande diferencial da empresa que eu trabalho hoje. Pô, o potencial de construção nosso lá é gigantesco, né? De recuperação, até recuperação de prazo, cara. Quando a obra começa a dar muito pau, se a gente levanta a mão e fala, tô com problema. Pô, os caras já... o poder de reação da empresa é muito grande para reverter um prazo, entendeu? E aí, isso que é um diferencial em relação a outras consultoras, até consultoras que estão iniciando, né, cara? Sim. Porque o prazo você tem que ter domínio constante do seu cronograma ali, o tempo todo você tem que estar gerenciando isso, né? E vender uma obra de excelência, fazer uma obra de excelência para que você não volte mais lá, entendeu? Sim. Porque depois que você entregou a obra, o que acontece? O cliente vai estar usando o escritório já. Pô, imagina fazer um reparo com você já usando. Pô, aí vira
começa a virar um desgaste muito grande. Melhor né? ser chato, né? Como o seu ex-chefe lá atrás, né? Fazer E zerar ali, fazer né? perfeito da primeira vez. Acho que é Sim. isso o segredo, entendeu, Sim, cara? legal. Pra não voltar. Sim. Né? Falando a gente falou de Google, de Facebook, você trabalhou para essas empresas, fez escritório para essas Sim. empresas. Em toda a sua carreira, você já fez para cliente final, tipo algum famoso, algum cara da mídia mais estourado, obra Não, assim? de famoso assim não, cara. Quando eu trabalhava na Abreu Construtora, na época tinha um jogador Marcelinho Carioca, tal, que era estourado na época. A gente fez uma obra para ele. Palmeirense, né? O Marcelinho. Você tá louco. Ele fez um complexo de quadras assim no Tatuapé e tal. E a construtora que eu trabalhava que construiu lá para ele. Né? Legal. Foi legal. E assim, cara, acho que uma obra também que eu não falei ainda que é um segmento legal é a obra residencial, né? Então tem um amigo meu, assim, de dentro de casa, assim mesmo, que eu tive a oportunidade de fazer a casa dele num condomínio em Santa Isabel, né? Sim. Então, essa casa, assim, cara, eu acompanhei acho que eu fui a primeira pessoa depois deles a pisar lá no terreno, cara. Que eu fui lá, eu fiz desde a limpeza do terreno e até a entrega com móveis, assim, eu tava lá, né? Caramba. E hoje é bacana, assim, por onde eu passo hoje, por exemplo, no Facebook eu já não posso entrar mais, no Google eu não posso entrar mais. Sim. E essa casa é legal porque visitar, né? são meus amigos, assim, de dentro de casa, assim, tal, meu padrinho de casamento, tal, então é algo, assim, que é palpável, assim, que todo mundo... Isso é legal. E uma obra bem bacana, assim, um projeto, assim, de uma arquiteta de Mogi, a arquiteta Mirella Ambrosio, então fez um projeto bacana, uma casa em vários níveis, assim, né? Sim. E o que acontece? É uma obra residencial, particularidade completamente diferente de uma obra predial, uma obra industrial, totalmente diferente. Tem um outro feeling ali, né? Que tem Cara, que ter, é assim, cara. Primeiro que você tem que entender o cliente, porque o casal com os filhos muda o tempo todo as coisas, né? Então, nessa casa aí em específico, né? Você tem que entender a dinâmica, né? Foi contratado um projeto de fundação, de estrutura, né? Então, a gente acabou de fazer a estrutura, a fundação. A proprietária da casa chegou um dia lá e falou assim, ela começou a ver, assim, o tamanho dos cômodos, assim, que ia ficar, tal, né? E ela falou assim, nossa, mas isso aqui é a área de serviço, tal? Pô, isso aqui tá muito pequeno, não pode ser assim, a fundação já estava pronta, assim, tal, né? Ah, não, mas eu não quero, tal. Então você tem que mudar ali as coisas. Por exemplo, numa obra comercial, num prédio, não tem isso daí, é o projeto que tá ali e acabou, entendeu? E, assim, o detalhe de acabamento, entendeu, cara, é diferente. E outra que você tá lidando com pessoas que não entendem de obra, entendeu? É verdade. Não sabe da dificuldade, entendeu? E como é executado, não sabe, né? Nunca viu aquele... Acha que obra é aquela coisa de fazer aqueles puxadinhos. Só puxa ali, só muda pra cá que já... Que chamava o pedreiro, chamava o pedreiro da esquina, assim, o cara ia ali, construía, puxava. Sim. Por exemplo, essa casa aí, esses meus amigos não tinham noção do que eram aquilo ali, cara. O tanto de aço, de concreto que foi feito, escoramento de laje, entendeu? Sim. Então, coisas muito... Por exemplo, uma concretagem lá, tinha concretagem que te dava 6, 7 caminhões de concreto lançando concreto, assim. Caramba. Então, as pessoas não têm essa noção, assim, né? Sim. E aí você tem que entender também que quando vai chegando no final da obra, tá todo mundo muito cansado. O arquiteto está cansado, os empreiteiros estão cansados, você, a arquiteta, e mais ainda os proprietários que estão ansiosos para ver aquilo ali. O resultado ali, né? Final. De poder usar aquilo ali, né? Até porque também é um sonho também, você está mexendo com o sonho da pessoa, né? Exato. Quanto tempo talvez ela buscou, aí que né? tem que ter muito cuidado, cara, de não deixar passar as coisas, cara. Tentar fazer com perfeição, com todo cuidado, assim, para que você não volte, assim, ou para que não gere um estresse depois. Né? Porque uma casa dessa aí, por exemplo, eu sempre falo assim, tem uns vícios ocultos numa casa dessa daí, né? A pessoa vai começar a usar a casa, vai começar a aparecer um vazamento depois que a pessoa tá usando, cara. Pô, você passou um ano ali na obra, não aparece o negócio. Você entregou a casa, começa.
vai o Gasparzinho lá, parece que fura o tubo, né, cara? Sim. E aí, assim, aparece umas trincas, aparece fissuras, assim. Então você tem que ir lidando com isso daí e para que dê o menos impacto, assim. Dá até para deixar avisado também dessa possibilidade exato, também, né? entendeu? Pra Porque tem pessoa toda já a se... acomodação da casa, do Isso. terreno, né, cara? Isso mesmo. Isso daí. Mas assim, eu vejo assim, na Zona Leste, né, cara? As pessoas não têm muito essa cultura de fazer uma obra contratando exatamente como tem que ser. Contratar Sim. um arquiteto, contratar um engenheiro. As pessoas, por exemplo, vão contratar, ele acha que se ele contratar um arquiteto, tá tudo resolvido. Sim. Não é a mesma coisa, cara. Sim. Como também não é contratar o engenheiro que vai dar tudo certo, não é isso, Só o cara. engenheiro. Sim. O engenheiro é muito mais cartesiano, é muito mais quadrado, não tem as ideias que um arquiteto tenha, tal, Sim. né, cara? Então, tem que separar bem isso daí, mas isso, as pessoas, assim, da Zona Leste em específico, não têm a clareza que é isso, entendeu? Ela se restringe a uma questão também de, obviamente, né? Talvez do custo, né? Porque isso vai dispor, né, de um... Na verdade, tudo é dinheiro, tudo né? é o dinheiro. Custo e a internet hoje em É. dia. Porque, eu vou olhar na internet e eu vejo como que faz. Aí, Também. dependendo do que você quiser fazer, qualquer Alguns mudança... aplicativos famosos aí, né? Não, às vezes é só Exato. uma reforma de interiores, porque o cara quer repaginar ali o quarto dele. Vou colocar, sei lá, um ripado, vou fazer alguma coisinha assim. Ele não vai chamar ninguém para fazer. Ele vai olhar, ver como que ele instala. Ele quer fazer, compra, ele acha que se ele chamar o seu No Zé ali da Pinterest lá, esquina... vê ali e fala, isso aqui tá exatamente. show, né? Só que tem um monte de coisa. Um painel, vou colocar um painel nessa parede aqui. Pô, tem um monte de coisa que impacta um painel. Sim. Né? De onde vai puxar a tomada? Que tomada que você quer? É 220, é 110? É um Sim. ponto de rede? É um ponto de telefone? O que você vai no painel? Vai fixar a TV? Vai colocar um suporte? É articulado? Não é? Vai ter iluminação? Não vai? Sim. Você vê, Uma parede de drywall, tem que colocar um reforço. Tem que fazer o reforço do drywall. Entendeu? Quer dizer, olha tanto de variáveis numa única coisinha, né, cara? E as pessoas não têm isso, eu acho que E por que talvez esteja mais na Zona Leste isso? Teria algum motivo, assim? Cara, que a Zona Leste, assim... Que é maior, né? Mais populosa também. Não é mais popular também, mas é porque, tipo assim, quando começou a construção de Zona Leste, as pessoas... Era isso, contratava pedreiro, contratava o seu Zé da esquina para fazer sua casa, aí você ia lá, fazia o quarto e a cozinha. Sim. Aí parava a obra um tempão, daqui 5 anos você chamava ele, vem aqui, eu vou precisar fazer outro cômodo. A pessoa não tinha a cultura de fazer projeto, entendeu, cara? Sim. E eu acho que isso impacta muito, por exemplo. Sim. O poder aquisitivo muda muito. Você vai para a Zona Sul, lá, Tatuapé, é diferente. As pessoas já têm né? Contratar um escritório de arquitetura conceituado no Tatuapé e tal, no centro, é diferente, né, cara? Então aqui o arquiteto não consegue trabalhar nos preços, as pessoas se assustam, né, cara? Já pensa que naquele valor ali ela faz 2 cômodos. E aí tem um negócio também, né, cara? Trabalhar, por exemplo, nesses bairros assim, tudo que tem de muita inovação, as pessoas não querem. Tem resistência, cara. Eu me lembro que quando começou essa questão de fazer lajes, que apareceu as lajes de isopor, assim, né? Substituindo as antigas lajota. Pô, a gente falava de laje de isopor, as pessoas achavam que as lajes iam cair, Ia cara. cair, né? Pô, hoje... Seria aquela treliçada? Treliça... Que você põe o isopor no meio. Isso. Tem com tijolo e tem com isso, isopor porque agora. Anteriormente era só lajota, de cerâmica, né? Sim, sim. Então o pessoal achava que era isso daí, que isso daí que estava dando resistência na laje, e não é isso, entendeu? Não tem nada a ver, né? E as pessoas ficavam, imagina, o cara tá fazendo uma casa de isopor, né? Então é assim, aí por exemplo, hoje você tem vários sistemas construtivos que podem se implantar numa construção, né? Não precisa ser alvenaria, né? Pô, hoje você já tem alvenaria estrutural, que você não usa pilar e viga nem nada, você usa pilar grauteado. Sim. As lajes, você tem diversos tipos de laje, né? Você tem laje treliça, você tem laje nervurada, tem laje painel, laje maciça, quase não se usa mais em obras residenciais, usa mais em prédios, assim, Sim. né? Paredes, quer fazer de parede? Pô, as paredes internas, cara, não tem necessidade nenhuma mais de fazer alvenaria pesada com bloco de concreto, né, cara? Pô, vamos fazer de drywall, né, cara? Sistema muito... E hoje tem umas construtoras que levantam um prédio assim, um tiro, né? Mas ainda não tá tão grande aqui, né? A questão de estrutura de drywall, fazer casas então, drywall. Casas não tem. Hoje... Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é drywall e estrutura de madeira, né?
casas pré-moldadas. A gente não tem tanto isso. Então, mas aqui. agora vai estar, né? Inclusive o Roberto Justus, né? Ele entrou de sociedade numa construtora. Certo. E é líder no segmento de steel frame no país, essa construtora. Steel frame e wood frame é de madeira. Exato. Certo. Então, eu acho que com um nome forte, igual do Roberto Justus, atuando assim tal, cara, vai pegar, entendeu? Sim. Tanto que nos Estados Unidos o segmento de drywall já tem mais de 20 anos. Aqui as pessoas ainda têm resistência, não querem colocar. E outra, treinamento de mão de obra não é tanto preparado, entendeu? E eu acho que pesa um pouco é o custo ainda, que o custo do drywall ainda está equilibrado quase que com alvenaria, né? Mas aí é uma obra mais limpa, não é? Só que é uma obra mais limpa e muito mais rápido, né, cara? Muito mais rápido. Sim. Você imagina, por exemplo, um escritório, igual a gente faz hoje lá na Tia. Imagina se fosse fazer de alvenaria, cara. Você não faz uma obra dessa em 2 meses, cara. É verdade. Entendeu? Lá o trabalho, né? Que nem se compara também. Não, é obra limpa, É construção seca que a gente chama, né? É verdade. Você não... Quando sai essa parte suja da obra, é outra vida, né, cara? Sim. Né? Verdade. Acho que é isso, né? Mais alguma pergunta? Acho que não. Muito bom, Kleber. Valeu. A gente não fez isso no começo, mas queremos fazer agora. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Muito bacana bater um papo com você, conhecer um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Se você quiser falar alguma coisa, dar uma saudação... Fica à vontade. Primeiro, agradecer vocês aí pelo convite, por terem me chamado, né? Seguirem lá meu Instagram lá, depois o Giovanni compartilha lá. Segue a empresa que eu trabalho também lá, que vocês vão ver que faz muita coisa bacana pra caramba lá. E a gente se vê. Show. Chamando, eu tô por aí. Vamos convidar novamente, com certeza. Sim, e lembrando, né, não deixe de se inscrever no canal. Sim. De dar o like aí, né? Que a gente não falou no começo de novo. De novo, ó, passo. Mas vamos passar de novo. Pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo com a galera. Deixa o seu like já. Segue a gente nas nossas redes sociais. A gente vai deixar tudo na descrição aqui. Ativar o sininho, né? Quando postar vídeo lá, você já receber também. Show. Exatamente. Fique de olho aí nos nossos cortes, nos nossos vídeos no geral. Acompanha a gente que tem muita novidade vindo. Sim. E é isso aí. É isso aí. Deixa eu dar um beijo aqui, mandar um beijo lá pro meu menino, João Lucas. Opa. E pra minha esposa, Américo, lá em casa lá. Corintiano roxo. Corintiano. Aí, hein? Eita. Menino zica. Isso aí. É isso aí, gente. Yes. Valeu, obrigado, pessoal. Abraço, Tchau. Valeu. Um abraço.